Olá, meus amigos, olá, minhas amigas aqui do canal Sem Censura, a todos os nossos alunos. Espero que todos estejam estudando bastante, né? Espero que todos estejam cuidando da sua saúde, que é importante que tenhamos consciência sobre o que está acontecendo no nosso país, no mundo, de uma forma geral, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e ficando em casa, porque é a forma mais confiável, né, mais segura de evitar a contaminação, né, e, consequentemente, a superlotação dos hospitais. A Secretaria de Educação enviou o Plano de Estudo Tutorado, o PET. Então, a videoaula de hoje consiste em auxiliar os nossos alunos na realização das atividades que foram propostas. Para entender o evento da Primeira Guerra Mundial, nós precisamos entender alguns conceitos históricos, né? Primeiro deles são as disputas imperialistas, né? O que eram essas disputas? Os países europeus, notadamente Inglaterra, França, né, eles lutavam por áreas de influência, eles queriam dominar outros territórios, obter matérias-primas baratas e explorar dessa forma os mercados locais, né? Notadamente o continente africano, né, que foi completamente dividido entre as potências europeias. O grande detalhe aí que nós temos que chamar a atenção é o seguinte: a Alemanha e a Itália consolidaram o seu processo de unificação tardiamente. E quando a Alemanha e a Itália conseguiram se unificar, eles também começaram a lutar por áreas de influência. Então nós tivemos uma disputa entre esses países. Um país queria dominar mais que o outro. Obviamente, mais cedo ou mais tarde, um conflito iria acontecer, né? Então essas disputas imperialistas, essa busca por dividir, pela divisão do território encontrado na África, na Ásia, até mesmo aqui no nosso continente, americano, esse foi um dos fatores responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. O período ficou marcado também pela formação de alianças, né? De um lado, a Tríplice Aliança, onde reunia países como a Alemanha, a Áustria-Hungria, a própria Itália. Eles se uniram e formaram um bloco. Esse bloco, conhecido como Tríplice Aliança, lutavam pelos seus interesses, né? Se um país sofresse agressão, os outros iriam se unir. E isso é importante para que nós possamos compreender o início do conflito, que eu vou falar daqui a pouco. Do outro lado, nós tínhamos a Tríplice Entente. A Tríplice Entente reunia a Rússia, a França, a Grã-Bretanha. Então, o bloco de países que se formaram permite entender o seguinte, que a guerra mais cedo ou mais tarde iria acontecer. O que faltava era um fator determinante. E esse fator determinante, eu vou falar daqui a pouco, foi a morte de um arquiduque, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Também nós tivemos a paz armada. O que é a paz armada? O que significa isso? Significa que o mundo estava em paz, porém, eles intensificaram a produção de armas. Então vamos pensar, por que intensificar a produção de armas, sendo que havia paz? É porque o sentimento era unânime no sentido de que uma guerra iria acontecer, né? Era questão de tempo. Tendo consciência disso, aqueles países se envolveram, se dedicaram à sua indústria bélica, ou seja, à sua produção de armas. Movimentos nacionalistas. O que é um nacionalismo? Nacionalismo é quando um país, a nação, se valoriza a sua cultura, valoriza os seus anseios em detrimento de outros. E isso gera xenofobismo. O que é xenofobia? Xenofobia é quando há uma aversão ao estrangeiro, não aceitar que o estrangeiro entre em seu país, né? Então esse nacionalismo, essa exaltação exacerbada à sua nação, fez com que a guerra também acontecesse. O pan-eslavismo, o pan-germanismo. O pan-germanismo era a união dos povos de origem germânica, né? E o pan-eslavismo
pregava a união dos eslavos da Europa Oriental sob a proteção da Rússia. Então, mais cedo ou mais tarde, essa guerra iria acontecer. E como eu falei agora há pouco, o estopim foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro. E quando ele foi assassinado na capital da Bósnia por um sérvio, os outros países que compunham a Tríplice Aliança se uniram para proteger. Então, a partir daquele momento, os blocos se dedicaram à guerra. O governo da Alemanha, que liderava a Tríplice Aliança, declarou seu apoio ao Império Austro-Húngaro, e por isso também, do outro lado, na Tríplice Entente, a Rússia declarou seu apoio à Sérvia. Então, a guerra teve início após o assassinato de Francisco Ferdinando. Aos poucos, vários países acabaram entrando no conflito. Por isso tem essa denominação de guerra mundial, porque envolveu vários países do mundo. O sistema de alianças transformou essa guerra regional em uma guerra mundial. Uma das características dessa Primeira Guerra Mundial é o que nós chamamos de guerra de trincheiras. O que era a guerra de trincheiras? Eles escavavam, faziam valas enormes no solo e os soldados ficavam ali escondidos durante meses, combatendo as tropas inimigas. Eles colocavam sacos de areia para se proteger, e ali eles eram obrigados a ficar combatendo as tropas inimigas. Foi um momento em que milhares de soldados foram mortos, milhares de soldados foram mutilados, numa guerra insana, uma guerra que provocou a destruição de vários países da Europa. Galera, a Alemanha começou a vencer algumas batalhas. Aí nós temos que destacar a participação dos Estados Unidos no conflito. Os norte-americanos, eles ficaram até 1917 patrocinando os países europeus que haviam se envolvido na guerra. Como assim? Eles vendiam mantimentos para os países envolvidos no conflito, eles emprestavam dinheiro, eles enviavam armas. Então, a participação norte-americana na Primeira Guerra Mundial, até 1917, que a guerra foi de 1914 a 1918, até 1917 a participação dos Estados Unidos foi dessa maneira. Porém, os navios norte-americanos começaram a ser bombardeados pelos alemães. Qual era a estratégia dos alemães? Bombardear esses navios para evitar que os suprimentos chegassem aos países da Tríplice Entente. Era claro. Após o bombardeio desses navios norte-americanos, os Estados Unidos entraram no conflito de uma forma mais incisiva. E nesse momento a guerra ganhou contornos mais definidos, onde os países da Tríplice Entente se saíram vencedores. Outro fator também foi a saída da Rússia. Entrada dos Estados Unidos e saída da Rússia, porque a Rússia estava passando por um processo revolucionário, que foi a Revolução Russa de 1917. Tema que nós vamos abordar nas próximas videoaulas. Então, a partir desse momento, os países da Tríplice Entente consolidaram a sua vitória. Após essa consolidação, nós tivemos a formação a tentativa, melhor dizendo, pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, de formar um tratado de paz e evitar que os países que saíram derrotados sofressem algum tipo de humilhação. Ele queria estabelecer uma paz sem anexações e sem indenizações, para evitar justamente o sentimento de revanchismo posterior. Ele conseguiu? Não, porque os anseios dos países vencedores eram exatamente culpar a Alemanha pelo conflito e evitar que a Alemanha se rearmasse, evitar que a Alemanha anexasse outros territórios. Eles humilharam os alemães através do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é muito claro. O objetivo era punir a Alemanha pelo conflito. A Alemanha foi obrigada a pagar indenizações vexatórias, a Alemanha perdeu parte do seu território, a Alemanha ficou proibida de formar exércitos,
a Alemanha foi completamente humilhada por esse tratado, que ficou conhecido entre os alemães como Ditado de Versalhes. Aquele anseio, aquele temor do Woodrow Wilson, ele se tornou evidente, né? Porque ele tinha receio de que esse tratado fizesse com que os alemães lutassem pela sua revanche, né? E foi por isso que, pouco tempo depois, Hitler conseguiu trabalhar esse sentimento de revanche, de revanchismo entre os alemães, e uma nova guerra, uma outra guerra aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Os regimes totalitários, eles se consolidaram, o nazismo alemão se consolidou justamente por causa desse sentimento de revanche que existia entre o povo alemão, né? Tentou formar a Liga das Nações, né, onde o objetivo era consolidar a paz, evitar que novos conflitos acontecessem, mas nem isso eles conseguiram consolidar, né? Uma característica importante dessa guerra foi a utilização de armas químicas, né? Por exemplo, o gás cloro, o gás mostarda, né, que atingia as vias respiratórias dos soldados, que provocava queimaduras e erupções na pele, né, e que foi utilizado em larga escala. Submarino foi utilizado, o avião, a metralhadora, né? Então, essa guerra ela foi inovadora nesse sentido, porque isso nunca havia sido empregado nas batalhas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. E com isso o mundo acabou se redefinindo. E as consequências da guerra se perceberam de imediato. Por quê? Mais de 10 bilhões de dólares. Desculpa, mas uma principal consequência é que os Estados Unidos deixaram de ser devedores para ser credores. Por quê? Os Estados Unidos acumularam muito dinheiro, né? Cerca de 10 bilhões de dólares, porque eles emprestaram muito dinheiro aos países envolvidos na guerra, né? Com a guerra, nós tivemos a destruição da economia e os trabalhadores que foram afetados de uma forma direta começaram a organizar greves operárias. A escassez de mão de obra masculina, porque muitos soldados foram mortos durante a guerra, né? Nós tivemos o fortalecimento, como eu falei agora há pouco, de regimes autoritários, regimes totalitários, como foi o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? Nós tivemos a redefinição geopolítica do continente europeu, porque nós tivemos o fim dos impérios alemão, austro-húngaro, do turco-otomano, né? E surgiram países como a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, né? A Croácia, a Eslováquia, vários países surgiram após a Primeira Guerra Mundial, né? A Finlândia, a Estônia, a Letônia, né? Lituânia, esses países surgiram após o conflito, né? Existia uma ideia de que os norte-americanos alcançaram uma prosperidade duradoura, mas quando nós chegamos em 1929, uma crise muito séria se abateu sobre o país, né? Que é a crise de 1929, que também é assunto para as próximas videoaulas, né? Galera, essa foi a nossa videoaula. Eu tentei resumir para ficar algo mais compacto, que vocês possam compreender. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou aqui à disposição. Não deixem de estudar, né? Não deixem de se cuidar também, que é muito importante. E espero que possamos nos rever em breve. Um grande abraço a todos e se cuidem. Valeu, galera!